Os amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, nosso culto de domingo, colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, mesmo virtualmente, mas nós sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas. Neste momento, irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto com leitura bíblica. Eu queria pedir aos queridos irmãos que abrem suas Bíblias no Salmo de número 138. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 138. Amém? A palavra do Senhor diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alencaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira. Dos meus inimigos, a tua destra me salva. Versículo 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Eu quero deixar, irmãos, alguns avisos importantes, e que os irmãos atentem aos avisos e as atividades aí da nossa igreja, os trabalhos da nossa igreja. Alguns irmãos aí já sabem que os nossos grupos do discipulado estão voltando. Nós estamos voltando aos poucos aí com os nossos grupos do discipulado, e as reuniões estão acontecendo por meio virtual, através do Google Meet. É tranquilo, é edificante o estudo. Então, que os irmãos estejam atentos e estejam participando dos grupos. Algum irmão que queira entrar, que queira participar de algum grupo do discipulado, esteja falando com o pastor, conversando com o pastor, que ele com todo carinho vai indicar o irmão
para participar de algum grupo que fica mais próximo a você. Então, que os irmãos estejam atentos, estejam participando dos nossos grupos do discipulado, que está sendo bastante edificante. Amém? Deixar outro aviso para os irmãos sobre a arrecadação das cestas básicas. Os irmãos que queiram doar aí os alimentos para confeccionarmos as cestas básicas, estejam falando com o serviço de diaconia, com algumas das diaconisas, ou até com o próprio pastor, para estarmos aí arrecadando, né? Que os irmãos estejam trazendo os alimentos aí para fazermos as cestas básicas aí, as cestas básicas que está ajudando muitos irmãos aí. Amém? Outro aviso, irmãos, sobre os dízimos e ofertas. A conta da igreja está aqui abaixo. Os irmãos aí que queiram fazer os depósitos aí dos dízimos e das ofertas, podem fazer os depósitos na conta da igreja. Ou também, se caso algum irmão queira entrar em contato com os tesoureiros, com o Manuel ou com o Paulo, estejam à vontade, eles estão prontos para atender a cada irmão. Amém? Deus, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas na Tua presença, te agradecer, ó Deus, pelos livramentos, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por esses dias, pelo tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, por esses dias, ó Deus, que estamos em isolamento, Senhor, mas a Tua graça, ó Pai, o Teu amor está conosco, ó Pai, o Senhor está cuidando de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero, com gratidão neste momento, ó Deus, colocar a vida dos irmãos e irmãs, ó Deus, na Tua presença, dos dízimos e ofertas, ó Deus, depositado na Tua casa, aos Teus pés, e que o Senhor possa derramar a cada um a Tua porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que eles possam ser, ó Deus, abençoados nas Tuas necessidades, ó Deus, e que cada um, ó Deus, com a Tua fidelidade, ó Deus, possa ser alcançado e sendo, ó Pai, abençoado a cada dia. Em nome de Jesus, abençoa cada um, ó Deus, em nome de Jesus. É a minha oração nessa noite, grato pelo Teu amor, pela Tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que puderam contribuir e abrindo portas para aqueles que não puderam, para que eles possam contribuir para a sua causa. Derrame seu Espírito Santo sobre este culto, a vida do pastor e a vida da igreja. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus, com perdão das nossas falhas. Amém. E mais um aviso, irmãos, ao final do culto, nós vamos fazer as orações pelos pedidos de oração. Então, os irmãos aí já preparam, anotam as suas orações aí nos papeizinhos, que logo no final do culto nós vamos orar, colocar os nossos pedidos de oração na presença do Senhor. Amém? Nesse momento, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Neste momento, irmãos, nós vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor em oração silenciosa. Vamos ter um momento com o Pai, e pedir a Deus perdão pelos nossos erros, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Amém?
Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, nesse momento nós estamos na Tua presença para te pedir que o Senhor impute a Sua justiça com misericórdia sobre nós, nos perdoando, Pai, de todos os nossos pecados, nossos erros, nossa negligência com a Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, continuando no livro de Romanos 6, versículo 22 e 23, o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu vos declaro, queridos irmãos, estão perdoados todos os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Oi, gente, todo mundo bem? Graças a Deus, que bom poder falar com você aqui. Eu queria dizer algumas coisas importantes, né? Essa semana, na sexta-feira, começa o tempo de oração pela IPI do Brasil, né? Dia 31 de julho é o aniversário da nossa igreja. E eu coloquei todo esse aviso de tudo que vai rolar a nível de Brasil, por meio das mídias sociais, em especial o YouTube, nos grupos da igreja. E eu gostaria muito da sua participação, tá bom? Vão ser momentos importantes, eu acho que vão ser momentos muito bonitos, muito significativos na nossa vida. E eu gostaria que você fizesse parte disso. E também eu quero lembrar que nós estamos nesse mês pedindo para os irmãos gravarem um depoimento sobre o que é a IPI, o que é a IPI de Vila Nova para você, para a sua vida. E está faltando o seu vídeo. Porque nós queremos colocar no próximo domingo uns 2, 3, 4, 5 vídeos desse testemunho. Porque é uma forma de nós mostrarmos o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que é a Igreja do Senhor Jesus nas nossas vidas, né? E a sua participação é muito importante. Eu gostaria que você não ficasse de fora disso, por favor, né? É muito importante para nós esse teu depoimento. Eu já quero agradecer os irmãos e irmãs que já puderam contribuir com a gente e agora é a sua vez, tá bom? Obrigado, gente! E paz do Senhor Jesus a todos. Eu frequento essa igreja e sou membro da IPI de Vila Nova desde 1964. Eu cheguei com a minha família do interior de Nerópolis, Goiás, e mudei ali para pertinho da igreja. E por isso que, assim, eu gosto demais da igreja, foi ali que eu aprendi as primeiras palavras de Jesus. Cheguei com 8 anos de idade, imagina quanto tempo que eu estou ali congregando. E já passou vários pastores por ali, e todos eu amei da mesma forma. Mas por isso é que eu amo a IPI de Vila Nova. Graça e paz, irmãos, mais uma vez reunidos como igreja, né? É uma alegria imensa. E essa graça que Deus nos dá de fazer isso cantando também. E eu lhe convido, junto conosco, declarar ao Senhor louvores, a Ele que é digno de toda honra e glória. Maravilhosa graça. Vamos cantar. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, a gente pode cantar ao Senhor, porque a gente é livre. O Senhor é aquele que nos liberta, aquele que nos sustenta na caminhada. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, tenha visão, morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei teu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, oh vem me corrigir, o seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Seremos lapidados pelo Senhor, como um precioso metal. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Glórias a Deus. Que o Senhor acenda o fogo em nossos corações e continue nos movendo sempre na direção dele, em nome de Jesus. Tudo passará e mesmo tu serás. Levo a ti meu olhar.
presença nos satisfaz. E Tu és fiel em toda e em qualquer circunstância, Senhor. Seja no sofrimento, na dor, seja nas alegrias. Tua presença nos satisfaz, Pai. Pai, ainda que não haja gado no curral, ainda que a figueira não floresça, Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos dá todas as coisas que precisamos, Pai. Santo, santo é o Teu nome, fiel é o Teu amor, e a Tua presença nos satisfaz. Amém, Jesus. Oi, gente, eu sou Pierre e hoje a gente vai desenhar como vai ser a nossa vida com Jesus lá no céu. Vamos desenhar junto? Nesse momento, irmãos, nós vamos orar, colocar os nossos corações na presença do Senhor, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Eu digo aos irmãos que Deus tem algo para nos falar essa noite. Então vamos colocar nossas mentes e os nossos corações na presença do Senhor. Boa noite, irmãos. Nesse momento eu gostaria de colocar, meu Pai, a vida do nosso pastor na Tua presença. Oremos, Senhor. Senhor, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, continua, meu Pai, abençoando a vida do nosso pastor, a vida da nossa igreja, meu Pai. E agora, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai, que será ministrada agora, seja, meu Pai, uma bênção para cada um de nós, meu Pai. Vá de encontro a cada um dos meus irmãos, meu Pai, abençoando, protegendo, nos livrando e nos guiando. Senhor, a Tua palavra, que é viva e eficaz, meu Pai, que vá ao encontro de cada um neste momento. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, gente. Todo mundo bem? Que bênção, né? A gente poder prestar mais um culto ao nosso Deus. Para mim é uma bênção saber que você está aqui comigo, ouvindo essa mensagem. E hoje nós vamos estar comentando, falando sobre a nossa série O Salvador. E o nosso tema hoje é um tema um tanto quanto delicado, um tema que, infelizmente, a maioria das igrejas não trata tanto de um modo bíblico, e nós temos esse desafio hoje. Nós vamos falar sobre a vitória sobre a morte, que é talvez o grande gigante que o ser humano precisa enfrentar na sua vida. Mas, para o ser humano, para nós humanos, a morte é o grande problema, é o grande problema da humanidade. Na verdade, para nós, morte tem um quê de acabar tudo, ser o fim de tudo, de todas as coisas, né? E é isso que faz com que a morte seja para nós um grande problema. A gente não quer que tudo acabe. Nós queremos que tudo continue, porque nós fomos feitos para a vida. Nós não queremos ser aniquilados, nós não queremos ser barrados da grande festa que é a vida, né? E eu quero então conversar com você sobre isso. Na nossa cultura, em especial no mundo ocidental, nós tememos tanto esse gigante chamado morte, que muitas pessoas fantasiam ou escrevem ou fazem até mesmo filmes falando sobre driblar a morte. Por exemplo, você já deve ter ou lido ou visto o filme ou a série Alto da Compadecida, né? É um livro brasileiro, né? Alguém que está tentando driblar a própria morte, né? E faz de tudo para conseguir, para não morrer. Os mais jovens ou os que gostam mais desses filmes mais fantásticos de hoje em dia
devem lembrar os Vingadores, né? Foram 12 anos, eu acho, de filmagens, uma série, um filme após o outro, né? E no final, a grande mensagem é como os Vingadores iriam driblar a morte, né? Tinha o Thanos lá que ele fez, lembra? E matou metade da população, não só na Terra, no universo todo. E aí os nossos heróis, eles têm que fazer algo para voltar no tempo, para desfazer o Thanos e então fazer com que todo mundo volte a viver. É uma forma de driblar a morte. Isso está no nosso inconsciente coletivo, né? Então esse é o ideal humano, não ter que enfrentar a morte. Nós não queremos enfrentar a morte. Lembra que nós falamos semana passada da história de Davi, que ninguém queria enfrentar Golias, e nós hoje, para nós esse Golias se chama morte, né? Ninguém quer enfrentar a morte. É interessante que algumas décadas atrás havia um grande tabu na sociedade humana, em especial no Ocidente, e esse tabu era a dificuldade de falar para as crianças como os bebezinhos nascem. Lembram que essa é a história da cegonha, que fazia uma viagem e tal, né? Surgiu desse momento na história, na vida humana, né? Que as pessoas tinham medo de falar de sexo com as crianças, aquele cuidado todo, né? Mas hoje não se tem mais esse cuidado de falar para as crianças como os bebês nascem. Hoje a grande questão o que é a morte? Para onde nós vamos quando morremos? Isso é um grande tabu. É tão difícil a gente falar que só o fato, por exemplo, de eu estar falando aqui morte, eu estou com medo que você até saia do vídeo, você não aguente o tranco, né? Esse pastor só fala de morte e tal, né? Porque nós criamos medos, tabus de falar. Mas eu queria dizer para você algo assim que conforte o teu coração. Falar sobre a morte para quem entregou a vida a Jesus não é falar sobre o fim de todas as coisas. Glória a Deus por isso, né? Mas não é isso de fato que a gente pensa aqui no nosso mundo. Para muitas pessoas, morte é o fim de tudo. É interessante que até no meio da ciência nós temos pessoas que trabalham como driblar a morte. Você já deve ter ouvido falar de criogenia, que trocando em miúdos é assim: a pessoa tem talvez uma enfermidade que a ciência ainda não encontrou a cura, ela entra com documentos, isso mais lá nos Estados Unidos, né? E ela faz um pedido formal e é permitido, né? Que ela congele o seu corpo, tem todo um procedimento para fazer, só que ela congela o seu corpo em vida, né? Antes dela morrer, e é firmado um acordo assim que quando a ciência encontrar uma determinada cura para aquela doença que ela tem, então ela sai desse estado de criogenia, lhe é aplicado um medicamento adequado para que ela possa continuar a viver, né? É uma espécie de driblar a morte. E um outro ponto, né, é que já tem até mesmo cientistas fazendo uma produção assim de chips para colocar no cérebro humano. Teria algumas vantagens, né, que talvez esse chip, que é tipo um computador ou um nanocomputador, alguma coisa assim, né, ajudaria pessoas deficientes, né, a chegarem ou a andarem conforme a sua deficiência. Mas também há alguns planos que falam de conforme os órgãos vitais forem envelhecendo e definhando, poderiam ser trocados por elementos de computador, né? Então, o ser humano, ele não quer enfrentar a morte de jeito nenhum. Será que esse é o seu caso também? Eu espero que não, né? Nós não precisamos ter esse medo, né? E é isso que eu quero falar para você hoje.
E eu espero que Deus me dê a graça para que nós possamos entender a beleza da morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus tem a sua própria solução para a morte. Se o homem está quebrando a cabeça para tratar a questão da morte, por outro lado, Deus já tem o seu próprio plano. Deus não precisa dos planos humanos, dos caminhos humanos. Deus não precisa da tecnologia humana para nos dar vitória sobre a morte. Você deve lembrar, nessa série que nós estamos fazendo, como Deus nunca usou os caminhos, os pensamentos do ser humano, mas abriu os seus próprios caminhos, onde os seres humanos não viam possibilidade de caminho nenhum. Esse é o nosso Deus. Amém, gente? E quanto à morte, é a mesma coisa. Deus, Ele não espera que algum ser humano crie uma tecnologia infalível. Não. Deus, Ele tem o seu próprio modo de dar para nós uma solução sobre a morte. O fato é que existem duas mortes. Uma morte que vamos chamar de morte física, que é a primeira morte, e uma segunda morte que nós vamos chamar de morte espiritual, ok? Então nós vamos trabalhar essa morte do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, Então nós só vamos entender o que é a morte se nós entendermos o que é a vida, como Deus fez a vida, os propósitos de Deus para a vida, como foi criada a vida humana. Aí, se nós entendermos isso, será possível para nós entendermos o que é a morte. Amém, gente? Então vai ser essa a nossa meta essa noite. Essa primeira morte, a morte física, não deveria ser a nossa maior preocupação. A maior preocupação nossa deveria ser a segunda morte, a morte espiritual, Mas então nós vamos começar essa conversa falando da vida. Como a vida teve origem, o que a Bíblia nos diz a respeito disso. E eu quero convidar você para ler comigo Gênesis 2, o verso 7. Nós vamos ver ali como teve início a vida humana, tá? Em especial a vida humana. Diz assim, Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Presta atenção aqui, gente, olha só. Deus formou o homem. Aqui há a união de dois elementos importantes. Um elemento que é terreno, pó da terra, e um elemento espiritual que é o fôlego da vida. Esse pó da terra Deus formou. A palavra usada para formar no original nos leva a pensar no que seria o trabalho de um oleiro. Um oleiro é alguém que faz um barro, de um barro faz um vaso, Vai fazendo o vaso com aquele barro e tal. Esse é o trabalho do oleiro. Deus estava formando o homem, a parte do corpo humano. Eu fico pensando, não é à toa que o profeta Jeremias foi levado por Deus à casa do oleiro, quando Deus queria falar a Jeremias, olha, sou eu quem dá a vida para vocês. E Deus faz Jeremias observar o trabalho do oleiro. Parece que um vaso ali não deu muito certo, ele pôs tudo para baixo e voltou a fazer tudo de novo. E Deus falando ao coração do profeta, eu não posso fazer isso com as pessoas que eu amo. Se eu vejo que alguma coisa está errada na sua vida, eu não posso refazer tudo de novo, porque eu sou o oleiro. É interessante que no Novo Testamento, milhares de anos depois, o apóstolo Paulo ele afirma que nós somos vasos.
Existem pessoas que são vasos de honra e outros vasos para desonra, né? Mas quando nós levamos a preciosa palavra de Deus, nós somos como que um vaso de honra. Não é interessante, gente? Então, realmente Deus formou o homem, tem a ver com esse trabalho do oleiro, formando. E parece que Deus estava formando segundo a sua imagem e semelhança, não só no espírito, mas inclusive no corpo, né? E fez narinas para que ali Deus pudesse soprar o fôlego de vida, que nada mais é do que o espírito humano. É esse espírito que é a parte espiritual ou imaterial do ser humano que contém a nossa vida. Nós somos vivos por causa desse sopro de vida de Deus. E a palavra aqui, no original, nos faz entender o seguinte, que Deus, ao soprar, deu um primeiro impulso de respirar para esse ser humano e literalmente Deus começa ali a ensiná-lo o processo de respiração, né? Inala, exala, ensinando como se manter vivo, porque Deus está formando o homem naquele momento. Por isso que no Salmo 150, verso 6, a gente lê assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, porque o Senhor é que nos faz respirar, o Senhor é que nos dá assim, esse dom maravilhoso que é viver, né? Viver, e a gente tem que aprender a viver mesmo, como diz o poeta aqui no Brasil, né? É preciso saber viver, a gente tem que saber como viver, principalmente para agradar a Deus e para ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então esse aqui é o início da vida humana, o corpo formado, mas o sopro do Espírito de vida é igual à vida humana. Amém, gente? Então aqui, se nós já entendemos o que é a vida humana do ponto de vista bíblico, agora vai ficar mais fácil nós entendermos o que é morte. E eu quero convidar você a ler comigo o texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, em especial no verso 7, que diz assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O autor do Eclesiastes está falando sobre a morte humana, e acontece exatamente isso nessa morte humana, né? O corpo, aquele corpo que foi modelado por Deus, ele volta a ser pó, e o espírito, aquele fôlego de vida que foi soprado por Deus, ele volta para Deus. E esse espírito que volta para Deus somos nós vivos, mas separados do nosso corpo. Não à toa, morte tem o significado de separação. Separar o quê? De quem? Separação do corpo do espírito. É isso que é a morte. Então, temos também essa implicação, né? Quando alguém querido nosso morre, nós somos separados dessa pessoa, né? O seu corpo vai ser enterrado e o seu espírito está com Deus. Também há essa implicação toda social, familiar, né? Pessoas queridas que se vão, nós somos separados delas, elas são separadas de nós, né? Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês como que é a primeira morte, a morte física. Eu falei bem claro, o que morre é o corpo, mas o espírito, ele continua vivendo e continua com Deus. Não foi o fim de tudo, a vida ainda continua, né? Essa é a boa notícia, em especial para quem entregou sua vida a Jesus e caminha, anda com Jesus. Nós precisaríamos ter preocupação com essa morte física,
somente se fosse o final de tudo e não houvesse mais nenhum remédio, né? Fosse o fim de tudo para todo sempre. Aí realmente, gente, aí a gente tinha que ficar preocupado com essa morte física, mas não é o caso. Agora, existe essa morte que é o fim de tudo, mas não é a morte física, é a morte espiritual, é a segunda morte, né? Então a gente morre aqui, separa corpo do espírito, a gente continua vivo diante de Deus, aguardando o tempo da volta de Jesus e de nós sermos ressurretos no nosso próprio corpo. Até lá continuamos vivos com Deus, amém? Agora, presta atenção comigo na leitura que nós vamos fazer em Hebreus 9, 27. Olha só que interessante. Vamos ver o que o autor aos Hebreus nos fala aqui. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, tem umas traduções que dizem assim, uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, sobre a morte física. Quantas mortes físicas nós temos? É apenas uma. Ou seja, a Bíblia não apoia essa ideia que as pessoas às vezes têm, ou algumas pessoas têm, que quando há essa separação do corpo do espírito, o espírito vai migrando de um corpo para o outro e vai avançando na história, que há espíritos limitados, né, espíritos humanos limitados, que têm vários corpos durante a vida terrena. Não há nenhuma base bíblica para isso. Ao homem é ordenado, isso aqui é uma ordem de Deus, é uma ordem, uma ordenança de Deus, é uma lei, né? Você vai morrer fisicamente, passar por essa primeira morte apenas uma única vez, né? Mas não é o fim de tudo, porque aí vem essa frase, depois disso, ou seja, depois da morte física, mostrando que há um depois, não foi o fim, há algo mais que nós ainda vamos viver e precisamos viver, porque é um plano de Deus, né? É um plano de Deus. Então há essa separação toda, né? E nós não vamos voltar em outros corpos, nós vamos aguardar até o dia da volta do Senhor Jesus, para sermos ressurretos no nosso próprio corpo, que vai ser transformado por Deus. Amém, gente? Espero que esteja claro aí para você. É importante nós termos esse entendimento. Então, essa história nossa continua depois da primeira morte, mas não no mundo que nós conhecemos, que nós vivemos hoje, mas no mundo espiritual. E depois, lá para o final, virá o juízo. E nesse juízo é que está o grande problema do ser humano. Porque aquelas pessoas que rejeitaram Jesus, que não entregaram de fato suas vidas a Jesus, que não foram guiadas por Jesus, aquelas pessoas que preferiram sempre andar no seu próprio caminho, ao invés de andar pelo caminho de Deus, que é totalmente diferente do caminho do homem, essas pessoas, nesse dia do juízo, encontrarão aquela morte que tanto temem encontrar na morte física, mas não é a morte física, é a morte espiritual. Naquele dia eles morrerão para todo sempre, numa condenação eterna. E aí não haverá mais remédio, não haverá mais jeito, realmente tudo estará perdido. E você só pode mudar esse quadro na sua vida nesse mundo hoje, que nós ainda estamos vivos, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, reconhecendo que Ele ressuscitou dos mortos, reconhecendo que Ele é Senhor da história,
reconhecendo que Ele pode pagar por você pelos teus pecados, né? Jesus é o único que pode fazer isso para que você não tenha o dano dessa segunda morte. Quem não entrega a vida a Jesus, então vai acabar tendo essa segunda morte. Mas quem entregou sua vida a Jesus neste mundo não vai passar por essa segunda morte, ok? E mais para frente eu vou explicar isso. A solução divina para a morte não é evitar a morte. É isso que nós queremos, evitar a morte, mas não é o que Deus quer. Deus nunca anda pelos caminhos dos homens. Ok, gente? Importante você entender isso, é importante frisar isso. Deus tem o seu próprio caminho, e o caminho de Deus é que nós enfrentemos a morte, principalmente por causa do pecado. Todos nós pecamos, e como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Deixa eu colocar assim para você: se você usou os serviços do pecado, você vai ter que pagar o salário do pecado, e esse pecado cobra caro, ele cobra a tua morte. Então não tem, como diz no popular, né, gente? Não tem chororô, não tem nhenhenhen. Vamos ter que passar pela morte. É um plano de Deus, ok? Nós temos que passar pela primeira morte, a morte física, por sermos pecadores. O plano de Deus não é que nós evitemos a morte, mas que nós passemos pela morte. Mas tem uma coisa: aqueles que estão em Cristo Jesus vão superar a morte, porque estão unidos a Cristo, e Jesus, Ele ressuscitou. Então, o nosso espírito vai para Deus, lá estaremos desfrutando de todos os benefícios que Deus tem para as nossas vidas, até que Jesus volte e com Ele nós sejamos ressurretos no nosso próprio corpo. Amém, gente? Esse é o plano de Deus. Deus vai fazer ajustes para que não haja mais pecado na nossa vida, nunca mais. Jesus, Ele morreu na cruz sem ter pecado de forma alguma, para pagar o meu salário do pecado, né? Para pagar o teu salário do pecado em nosso lugar, mesmo Ele não tendo usado dos serviços do pecado. Jesus jamais pecou, e mesmo assim Ele morreu por nós. Ok, gente? Então essa é a solução divina. E se você entregou sua vida para Deus, eu queria que você lembrasse Romanos 5, verso 1, que diz que agora, por causa de Jesus, nós estamos em paz, nós temos paz com Deus, né? E ter paz com Deus significa que Deus não quer nos punir nessa primeira morte, nessa morte física. Na verdade, quando morrermos, estaremos com Deus, e Deus nos recebe como filhos, e filhos amados, que não tem mais nada de dívida para com Ele por causa dos nossos pecados. Toda a nossa dívida foi paga em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você então, meu irmão, minha irmã, o seguinte, que a morte não é um caixão de madeira que você fica dentro enclausurado. A morte não é um muro intransponível que você estava andando livremente e de repente esse muro foi posto e você não consegue mais ir para lugar nenhum e você está totalmente impedido de continuar a viver. Não é isso. Morte também não é a última página do livro onde está escrito fim. Morte também não é o fim de um filme que você está assistindo e não tem mais filme. Pelo contrário, a morte, ela não é a página final de um livro, mas é uma nova página desse mesmo livro. A morte, ela é o fim do capítulo de uma série,
que ao invés de fim diz continua. A morte é uma porta aberta, a morte é uma passagem desse mundo físico para o mundo espiritual. Amém, gente? Morte é a passagem de um ambiente para o outro, assim como na sua casa você tem várias portas, várias passagens de um ambiente para o outro, assim também é a morte para nós. E é interessante então pensar na morte como essa porta, uma porta aberta. E eu lembro que certa vez Jesus disse lá no Evangelho de João: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, se você crê em mim, você entrará para onde? Será que Jesus estava falando da vida eterna? Será que Jesus estava falando de entrar nos portais eternos, estarmos com o Pai? Sairá? Será que Jesus estava querendo dizer? Claro, eu não estou me atendo ao contexto específico de João, mas me faz pensar um pouco na eternidade esse texto, né? Entrará, sairá, encontrará pastagens. Jesus é a porta, né? Também, gente, eu quero lembrar aqui da Páscoa, porque Páscoa tem como significado também passagem, e tem uma relação muito íntima, muito estreita com a morte. Deus ia punir os egípcios, permitindo que o anjo da morte passasse para matar os seus primogênitos. Mas na casa dos hebreus, dos escravos, Deus orientou para que eles matassem um cordeiro puro, sem defeito nenhum, né? Se alimentassem desse cordeiro e passasse o sangue desse cordeiro nos umbrais das casas. Então o anjo da morte, quando visse aquele sangue, o anjo da morte ia pensar assim: eu não preciso derramar sangue aqui, porque aqui já foi derramado um sangue, e o sangue foi o sangue do cordeiro. E não é à toa que João diz que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu quero fazer uma associação desse anjo da morte com o juízo final, quando haverá aquele julgamento de Deus, mas o sangue de Jesus estará na vida daqueles que creram, entregaram sua vida a Jesus. Então esses que têm esse sangue também não passarão pela morte espiritual, assim como todos os hebreus foram salvos da morte. Também haverá uma Páscoa, uma passagem, não para a morte eterna, não para a condenação eterna, mas para a vida eterna. Amém, gente? Então é isso que significa a morte para nós. Deixa eu colocar uma última comparação. Aqueles que tiveram essa morte física sem Jesus, essa morte física deles não será uma morte para sempre. Eles também estarão vivos, também estarão aguardando uma ressurreição para o julgamento, mas eles serão julgados para a morte eterna. Então, quem morrer desse mundo, essa morte física sem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu comparo essa morte ao entardecer, quando o sol vai se pondo e quando vão chegando as trevas, e com o passar do tempo essas trevas são cada vez mais densas, cada vez mais forte, a escuridão é cada vez maior. Mas deixa eu falar para você como eu vejo a morte daqueles que estão em Cristo Jesus. Me parece que podemos comparar ao amanhecer, quando a madrugada já está indo embora, quando o sol já está raiando, e ele vem raiando e brilhando cada vez mais forte, parece que há mais luz. Interessante que a palavra de Deus diz que Deus é o Pai das luzes, né? E um raiar, uma luz cada vez mais forte. Essa é a morte daqueles que estão em Cristo Jesus. A morte, gente, é uma passagem. Após a morte, a vida continua.
até para quem não crê, né? Essa morte física ainda não é o fim. Há história ainda, há muita história para viver. O final virá depois dessa primeira morte, depois da volta de Jesus. Tempo de sofrimento para uns, mas tempo de paz, alegria e descanso para outros. Eu creio que a palavra de Deus nos ensina que todos estaremos conscientes, vivos, nesse momento antes da volta de Jesus, e aguardando a nossa ressurreição para o julgamento, o juízo final. Por isso, nós não devemos ter medo dessa primeira morte. É uma passagem. Agora, nós devemos temer a segunda morte. Jesus falou sobre isso. Se você ler comigo Mateus 10, 28, você vai ver que Jesus falou. Ele disse o seguinte: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, segunda morte, a morte espiritual, tanto a alma quanto o corpo. Quem pode fazer isso? É Deus. Essa segunda morte deveria ser a nossa preocupação antes da primeira morte. Essa morte espiritual deveria nos preocupar mais do que a nossa morte física. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos, para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Amém, gente? Então, se você entregou sua vida a Jesus, ou se você vai fazer isso agora, nesse momento, entregar sua vida a Jesus, eu quero fazer uma pergunta para você. Pelo que nós vimos aqui, a primeira morte, a morte física, não é o fim de tudo. E nós não precisamos ter medo dessa morte. Então, a pergunta que eu faço é muito simples.
Se não precisamos ter medo da morte, por que teríamos medo da vida? Por que teríamos medo de viver? Por que teríamos medo de aproveitar aquilo que podemos aproveitar nessa vida? Por que teríamos medo de lutar por pessoas e coisas que valem a pena lutar? Por que nós teríamos medo de ajudar o próximo? Por que teríamos medo de preservar a vida? Por que teríamos medo de dar a nossa própria vida por amor? Se não precisamos ter medo da morte, não precisamos ter medo da vida. Que Deus nos abençoe. E semana que vem nós vamos falar a parte final dessa história, com a graça de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Talvez você queira entregar sua vida a Jesus, ou talvez você queira se livrar do medo dessa morte física. Eu quero te ajudar em oração, porque muitas vezes eu tive medo disso. Eu vou ser sincero para você, até hoje eu tenho medo assim, qual é a forma como eu vou morrer. Às vezes para mim também não é fácil pensar. Eu estou falando isso porque eu quero mostrar para você que eu estou do teu lado, não estou superior a ninguém. Todos nós temos medo do dia da morte, né? Mas não devemos temer essa morte em si, porque não é essa morte física o nosso grande problema, mas é a morte espiritual. Vamos orar? Pai, a Ti seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Quero Te louvar, Senhor, pelo dom da vida. E quero Te louvar porque a Tua palavra nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e o nosso inimigo final, a morte, será vencida também. Eu peço, Pai, que o Senhor tranquilize o nosso coração. O Senhor tire do nosso coração todo o medo dessa morte física que tanto tememos, mas queremos ter essa certeza da Tua palavra, que o dia que nós passarmos desta vida, estaremos vivos com o Senhor para sempre. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Adora, Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, Senhor.
satisfeitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos orar, irmãos, pelos pedidos de oração. O Salmo de número 120, ele diz o seguinte, Salmo de número 120, na angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então, irmãos, na angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Vamos orar, colocar os nossos pedidos na presença do Senhor. Pai de amor, obrigada, Senhor, por esse dia que tivemos na Tua presença, Senhor. Obrigado pelo culto, Pai, que prestamos a Ti. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, Pai. Obrigada pela família em Cristo Jesus. Senhor, agora queremos colocar diante de Ti, Senhor, os pedidos. Cada pessoa, Senhor, que fez aquele pedido, que está lá, Senhor, no coração de cada um, Pai. Aquele pedido, ó Pai, que só o Senhor dos Senhores, ó Pai, é capaz de resolver, Pai. Queremos colocar no Teu colo, nos Teus braços, Pai, para que o Senhor dê o seu sim, dê o seu não, Pai, resolva da melhor maneira, Pai. Cada pedido ali, Senhor, apresentado diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor, derrame sobre cada um, Senhor, a resposta correta, vinda, Senhor, do Teu coração, Senhor, para o nosso coração. É isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço, Pai, pela Tua fidelidade. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso desejo é que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Então, recebam e cantem conosco essa bênção. Que o amor do Pai e sua luz derramada em nós por Jesus transforme hoje nossas vidas, conduza sempre nossos dias com paz, sabedoria e louvor. E o amor do Pai e sua luz derramada em nós por Jesus transforme hoje nossas vidas, conduza sempre nossos dias com paz, sabedoria e louvor. E assim vivamos, para a glória do Senhor. Amém.